Luiz, parabéns pelo trabalho do GT que você conduziu. Excelente, muito bom. Eu tenho menos divergências do que o Simon, mas é ótimo que o Simon as tenha trazido. Eu preparei algumas anotações, mas vou começar um pouco pelas perguntas. Pergunta do Eugênio, diretamente dirigida a mim, papel da filosofia na universidade. Eu acho que isso permite colocar, na verdade, outras questões. Eu sou muito crítico da filosofia tal como é feita no Brasil. Eu penso que a filosofia no Brasil é demasiado focada na história da filosofia, que é um patrimônio admirável, maravilhoso, como a história da arte o é também, mas o problema é que se acaba fazendo mais história da filosofia do que filosofia. Ou seja, as perguntas propriamente filosóficas, e filosofar não é senão perguntar, elas acabam ficando muito por um segundo plano. Temos alguns autores, inclusive, como Kant, que tem uma espécie assim de overdose, quer dizer, eles ocupam um espaço desmedido dentro da universidade brasileira em relação à importância dele para uma reflexão atual. Não que não seja um autor importantíssimo, mas há uma certa extrapolação. Mas, na verdade, a pergunta sobre a filosofia, Eugênio, acaba levando a uma pergunta sobre as humanas em geral, em primeiro lugar, porque quando a gente vê um projeto como este, Luiz, que é excelente, a gente vê que o desenho, o caminho traçado para as ciências, e mesmo para certas grandes profissões como as engenharias, está muito bem definido. Ele está mais ou menos pronto, a gente sabe qual é. Necessários são ajustes à situação brasileira, à situação da USP, mas, de modo geral, não há muita diferença a fazer aí. Quando colocamos a questão sobre as humanas é que é muito complicado. Pegando um caso específico, internacionalização. Não há como não fazer internacionalização na universidade hoje. Porém, nas humanas, isso é bem complicado, por várias razões. Primeiro, o corpus de trabalho muitas vezes é muito local. Segundo, a língua na qual se faz o trabalho é um complicador grande, porque enquanto você publica um paper a partir de um inglês básico, eu lembro de um livro que meu pai tinha, inglês básico, 850 palavras, beleza, 850 palavras você faz um paper. Agora, você não faz um artigo com 850 palavras. Então, isso cria problemas de acesso da nossa comunidade humana gigantescos a uma publicação internacional. Outro ponto ainda, os focos internacionais nas ciências estão muito bem definidos, nas humanas não estão. E é paradoxal isso, quer dizer, enquanto a distância entre nós e os grandes centros mundiais que geram os prêmios Nobel é uma distância relativamente grande, por isso mesmo sabemos qual o caminho a trilhar, a nossa distância entre o que aqui se faz e o que se faz fora em ciências humanas não é tão grande quanto 50 anos atrás. Nós não estamos mais numa fase como essa. Eu sou muito formado na França, então essa fase em que você tinha os grandes pensadores, como Foucault, Deleuze, Derrida, Barthes, muitos outros, Lévi-Strauss, não esquecer antes de mais nada, Lévi-Strauss. Então, a nossa distância em relação a eles era maior do que as nossas distâncias hoje em relação aos grandes pensadores lá, que talvez não sejam tão grandes assim. Quer dizer, talvez nós não estejamos mundialmente numa fase em que as humanas estejam tão forte. Certamente a gente que diverge, mas, enfim, esse é um ponto também que permitiria um maior atrevimento da comunidade brasileira de humanas, que, infelizmente, não faz mostra dele. Talvez aí um grande caminho esteja em algo que eu ouvi o Silon Eudócio, fundador do síncrotron, dizer há coisa de 20 anos. O Silon disse, você não tem problema nenhum com atraso na ciência em geral. Você pode saltar as etapas da intermediária, você não precisa trilhá-las todas. Porém, é essencial, quando você vai internacionalizar, saber quais são as suas perguntas, o que você quer trazer. E o que eu vejo na internacionalização, sobretudo nas áreas que eu conheço mais de perto, que são as de humanas, é que a internacionalização se faz de maneira no varejo, muito mais que no atacado. Ou seja, é incentivada a pessoa a fazer digamos, um sanduíche, ou mesmo um pós-doc, ela estabelece relações com grandes pesquisadores internacionais, mas é uma relação um a um. Quer dizer, essa pessoa, são várias pessoas no Brasil ligadas com ele, mas não necessariamente está ligado a uma grande questão de pesquisa, a um síncrotron.
E não é à toa que eu falei do síncrotron. O síncrotron foi uma decisão da comunidade física de apostar todas as fichas num único megaprojeto que beneficiava não só a física, mas inúmeras outras linhas de pesquisa. No caso das humanas, nós acabamos tendo uma pulverização grande. Poderíamos ter questões, por exemplo, faz tempo que eu cogito a questão de desigualdade e autoritarismo. Como se coloca? Essa é uma questão extremamente abrangente, dentro da qual todas as questões, sobretudo, inclusive as questões de educação, que aqui estão presentes, e às quais o Simão dedica um trabalho importante há muitos anos, elas acabam entrando. Quer dizer, como se usa a educação para reduzir a desigualdade. E isso para não falar de outras coisas, até na psicologia, até na administração, tudo mais. Mas a falta de uma pergunta coesa acaba nos prejudicando e acaba deixando muito pulverizado. Então, eu receio que a dificuldade de pensar os humanos não seja uma dificuldade só que está nesse texto, em outro lugar, uma dificuldade da própria área, uma dificuldade grande, que talvez seja menor em outras áreas, mas que também em outras áreas deveria estar muito ligada a sempre haver essa pergunta macro. Fazer pequenas pesquisas ou pesquisas localizadas talvez não seja mais o caminho de ter uma grande universidade ou algo do gênero. Na linha da questão da avaliação levantada por Simão e por Adelaide, eu queria dizer que a CAPES, no período em que eu estive como diretor de avaliação, de 2004 a 2008, fez algumas das coisas justamente o que Simão está dizendo. Nós introduzimos, ou nós quebramos os critérios de 1 a 5 ficaram uns, de 6 a 7 outros. Quer dizer, o 7 não era um 5 esplêndido, o 7 não era o melhor dos 5. O 7 entrava com outros critérios, um dos quais o impacto social. O impacto social, Simão, dependendo de como ele seja expandido, pode atender uma boa parte da questão da formação, de como que a universidade repercute fora. Outra coisa importante na avaliação é a atenção aos resultados. Você tem que avaliar pelos resultados. Eu lembro, nós chegamos, um critério importante era a composição do corpo docente. Isso é bobagem, quer dizer, isso é por suposto, são todos doutores, exceto no profissional, mas são todos doutores, e daí? Das certas áreas que exigiam 10% de pós-doc, e daí? Se você tiver tudo isso, na verdade a gente até inverteu um pouco, não chegamos a implantar isso, mas discutimos muito, fazer uma relação entre o resultado e entre o output e o input, entre o que você tem e o resultado. Por exemplo, um programa tem vários pós-doc. Se ele não produzir bem mais do que um programa que tem poucos pós-doc, é um programa ruim. O essencial sendo a produção decente, que é um pouco que foi dito aqui. É que transformar isso em realidade é extremamente trabalhoso. Talvez demande, é o ponto principal que eu entendo da crítica da OCDE, talvez demande atores externos da avaliação. Talvez, mais do que a conceituação disso, você precise de atores externos para ver isso. Chegamos até a pensar, se, por exemplo, São Paulo tem a FAPESP, o que cria um benefício para os programas paulistas, então, talvez se deva ver se eles produzem mais em função da FAPESP, ou seja, sempre correlacionar o input com o output para ver se o programa realmente está sendo. Bom, não chegamos a esse ponto. E, de qualquer forma, estou convencido de uma coisa. A avaliação é uma coisa muito nervosa. Ela não pode ser... Quem foi diretor da CAPES, saiu da CAPES há 10 anos, pode falar algumas coisas gerais, mas não tem que elaborar nada mais no detalhe. Isso daí depende de quem está agora. Então, você tem que mudar. Como 10 anos, o pessoal que está agora deve ir fazer outras coisas. Não sei quais boas, melhores, etc., diferentes, mas realmente a avaliação não é algo que você possa ter uma continuidade. Você não pode ter 30 anos a mesma equipe de avaliação, que eu acho que é bastante negativo para isso tudo. Na questão no que eu tinha propriamente preparado para falar, eu acho que as propostas são todas muito boas. Eu realçaria, no final, a articulação da USP com a Assembleia Legislativa, por que não dizer as prefeituras, nas quais a USP tem campi, prefeituras, empresas, etc. Acho que isso é importante e é algo que a USP não faz, ou não fazia, pelo menos. 20 anos atrás, eu lembro, quando foi feita a nomeação dos novos assessores do CNPq, o reitor da URGS fez uma recepção para todos eles. Na ocasião, eu falei com então, o reitor da USP, ele não fez isso. É uma forma de você correlacionar, não no sentido de fazer um lobby da universidade, mas de você fazer que a universidade tenha como contribuir para isso. Exatamente o espírito da sua proposta, que eu acho muito importante. Eu acho que há
ponto essencial na sua proposta, que eu aprecio muito, é isso do atrevimento, da universidade ocupar um espaço que está aí querendo formação e informação de qualidade e que a universidade não se atreve a fazer, que é um pouco a crítica que eu faço à área de humanas também. Uma área de capacidade muito grande instalada, porém que ficou ociosa em face dos desafios que teria a enfrentar. E aí, entrando numa questão mais da própria universidade, talvez não seja esse o grande problema da USP, que tem curso de muito boa qualidade. Mas um problema grande das universidades no Brasil, se o Simão quiser, das IES, das instituições de ensino superior, é o problema dos cursos de Direito, Administração e, por que não dizer, Pedagogia. Eles têm 2 milhões dos 8 milhões de alunos inscritos. O cálculo desses 2 milhões é difícil você ter isso por área, mas, em princípio, você teria, pelo menos em Direito e Administração, menos de 20% que acabam se empregando na área em que se diplomaram. No caso de Direito, o exame da OAB é muito desigual. Eu não consegui achar dados totalizantes para o país todo, apesar de procurar bastante, pedir ajuda a diretores de faculdade de Direito, etc. Mas, se você tem tem 3 cursos, com 2 milhões de alunos ao todo, 25% do sistema dos discentes, e 80% não estão se empregando na área, você tem, então, 1.600.000, ou seja, 20% só do estudantado que não vai trabalhar nessa área, que é um absurdo. Eles adquirem melhor assim. O Cláudio Muracaspo me lembro ter dito uma vez, que ele próprio criticava essa busca louca pelos cursos de Direito, mas ele comentava que melhora a qualidade, a remuneração, porque melhorou a apresentação da pessoa, a fala, o raciocínio, mas isso se consegue bastante bem com bacharelado interdisciplinar, como os que você instalou na UFBC e como que o Naumar criou na na Federal da Bahia. Quer dizer, se você, em vez de 5 anos estudando códigos, você tiver 3 anos estudando, que seja cultura, que seja literatura, arte, filosofia, escrita criativa e lógica, você vai ter, para o mercado de trabalho, alguém melhor do que isso, com menor formação. Eu sei que o bacharelado interdisciplinar não é tão fácil, e eu sei que no ABC, pelo que me contou o Milione, ele levou muito as pessoas, depois dos 3 anos, quererem sempre fazer, ou com frequência fazer, engenharia. Sei também que no começo, acredito que não mais hoje, 1 ano de federal do ABC servia de cursinho para prestar medicina, engenharia na USP. Mas isso tudo é coisa de começo, é coisa que depois muda, que se consolida, você ajusta as pontas. Mas eu tenho muita confiança no bacharelado interdisciplinar, justamente porque os cursos universitários profissionalizantes estão, em grande medida, oferecendo uma mercadoria que depois não tem valor, que acaba não acontecendo. E é claro que aí, desses 3 cursos, o curso de Pedagogia desperta particular preocupação, porque a formação de professores é particularmente complicada. E acredito que muitos têm essa experiência, é uma área que eu valorizo muito, que eu dou muita importância, mas eu devo dizer que no MEC, uma das reuniões mais esquisitas que eu tive foi quando eu recebi os diretores da Associação de Pós-Graduação, todos, porque eu não conseguia saber exatamente o que eles queriam, porque eles eram contra tudo. Não conseguia entender o que eles queriam fazer efetivamente de proposta, né? Esse é um problema sério. E acho, ainda nesse ponto, a ênfase que você dá ao curso interdisciplinar de Ciências Moleculares é muito importante, porque houve uma tentativa solicitada pela então pró-reitorada Grinover, em 1999 e 2000, de criar um curso equivalente em Humanidades. E eu fui incumbido disso. E fiz o projeto, que até saiu num livro pela EDUSP, Humanidades, um novo curso na USP, que nunca vai ser reeditado, porque o curso não existiu. Então, o curso eu acho que hoje só fica assim como curiosidade na estante virtual, que, aliás, depois foi comprado pela Saraiva, botou os preços no espaço, então é complicado. Mas, de qualquer forma, acho que é muito importante esse espírito. Quer dizer, no caso, esse curso é um curso pequeno, para 20, 30 alunos, experimental, como de Ciências Moleculares é. Não é um curso necessariamente para você ter grandes públicos, mas ele serve de laboratório para você testar um possível BI.
Outra questão que está aí, mais talvez no cerne da discussão, mais ou menos no começo, você fala em universidade cidadã, se não me engano, universidade para formação cidadã. E aí nós entramos numa discussão importante, que é a seguinte: o Brasil, pela primeira vez que colocou na Constituição a escolaridade obrigatória, em 46, falou em 4 anos. Que, quando essa Constituição foi substituída pela de 67, não tinham sido implementados integralmente. O dado de analfabetismo em 1950 é 50% da população, enorme. Em 67 não estava todo mundo na escola, nos 4 anos. E a Constituição da ditadura passou para 8 anos, que foram completados no governo Fernando Henrique, ou seja, de 30 anos para você completar isso. Em 2009, uma nova emenda constitucional ampliou de 8 para 14 anos. Até eu sempre tenho que conferir, se eu não estou dizendo um exagero, mas são 2 anos de pré-escola, 9 anos de fundamental agora e 3 de ensino médio. Então dá 14 anos. Quer dizer, o Brasil em 60 anos passou de uma meta meio para inglês ver de 4 anos, para algo que está perto de ser conseguido, ainda com grande dificuldade, sem dúvida, na pré-escola e no ensino médio, mas de 14 anos, que é um grande avanço. Quer dizer, nós não conseguimos sequer universalizar essas duas pontas, temos problemas de qualidade sérios. Agora, um dos problemas que eu vejo no ensino médio, que é o fim da escolaridade obrigatória, antes de mais nada, é o próprio nome. Porque se é médio, supõe que alguma coisa é necessária depois. A exemplo da Idade Média, que não foi o tempo terminal da história humana. Ora, então, se você tem um ensino médio, o que ele deveria deixar completado? E eu considero que a grade do ensino médio é muito ruim para isso. Quer dizer, na verdade, eu estava pensando na questão, não sei qual foi o planejamento, mas a Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, que é o backbone que criou essa universidade, e que acho que na Universidade do Brasil teve seus análogos, é o ensino médio. Quer dizer, o que você tem no ensino médio? Você tem as matérias, os cursos que corresponderiam à Faculdade de Filosofia. Você tem português, você tem matemática, você tem filosofia, você tem química, biologia, física. Então, basicamente, é essa a ideia. Não é uma ideia tola você dar uma base desse tipo antes de, no ensino superior, as pessoas se orientarem nos seus diversos caminhos. Não é tola, mas é, pelo menos, muito mal executada. Pessimamente executada, sendo que a tendência em várias áreas, pelos programas que eu li de curso de ensino médio, é dar uma espécie de teaser ou trailer do que seria depois o respectivo curso de graduação. Então isso cria um problema enorme, porque você não tem condições de dar bem todos esses teasers. Na verdade, por exemplo, no caso de filosofia, mesmo sociologia, eu penso que seria muito mais interessante você ensinar algo que é bom para essa faixa etária, de 15 a 17 anos. É doido, porque desde que praticamente nasce a reflexão pedagógica moderna, com o Emílio do Rousseau, esse ponto é batido pelos grandes educadores. Você educa, você ensina aquilo que a pessoa está apta a entender, nada antes da idade respectiva, e você ensina coisa útil, não utilitária, mas útil. E essas duas coisas faltam profundamente quando você tem alunos que são submetidos a aprender um monte de coisa que nunca depois vão usar e que esquecem e de que se livram logo. Passei por essa experiência em casa. Meu filho, no primeiro ano do ensino médio, ficou de recuperação em 2, depois em 3, no 4º ano em 4, quase 5. E aí a escola dele, uma escola muito boa, particular, promoveu todos os 151 alunos que estavam terminando o ensino médio. Quer dizer, eles tinham perfeita noção de que aquilo não servia para nada. Não tinha o menor sentido reprovar ninguém. É óbvio que dos 151 devia haver um que fosse que não merecia passar. Eles não quiseram manter nenhum. Então, é sinal, um sinal assim que eu vivi em casa mesmo, da inadequação disso tudo. Eu penso que, então, quando a gente fala em universidade cidadã, nós estamos supondo uma universidade que fosse uma formação para todo mundo. Quer dizer, a formação universitária ser desejável para todo mundo. Nós não temos recursos para pensar isso hoje, e acho que hoje o que nós deveríamos pensar, antes de mais nada, é como nós arredondamos o ensino médio para ele ter esse papel. Como nós articulamos o ensino médio com o técnico. Sendo que um problema sério do ensino, o ensino técnico pode ser muito bom, temos escolas do Senai muito boas nessa direção, mais do Senai do que
estatais. Agora, há um problema sério, que quando o pessoal do ensino técnico quer dar, não sei se que seria isso, um upgrade no ensino técnico, eles querem aquele diploma para técnico e médio ao mesmo tempo, e geralmente às expensas das matérias humanas. Eu penso que você retirar filosofia, sociologia e história e literatura é uma mutilação na formação da pessoa. É claro que isso supõe uma mudança radical na forma de ensino disso. Tanto que eu falei literatura. Então, língua é necessária, mas eu penso que nós tínhamos também que ter literatura e não necessariamente das línguas que são ensinadas na ocasião, português, eventualmente no português, inglês e espanhol. Acho que ler Dostoiévski, ler autores que são de outras línguas em tradução é também muito importante. Faz tempo que eu fiz um rol, inclusive, de como você, quais são as peças literárias, as obras literárias boas para ensinar um pouco o amor. Questão do amor. Tem Stendhal, tem Flaubert, tem Proust. Tudo isso é muito importante nessa faixa etária. Então, acho que essa formação é importante, embora ela não seja a formação que hoje se faz. Estou quase concluindo. Então, no caso da gente pensar uma universidade para todos, todo mundo na universidade, isso é uma ideia interessante, que suporia também uma mudança muito grande na sociedade, porque isso supõe algo que está ligado a essa mudança na expectativa de vida. Por maior que seja... Vejam, a longevidade. Então, eu estou na Unifesp agora, a gente está criando lá também o Instituto de Estudos Avançados, que está sob minha responsabilidade, e a grande questão a tratar numa universidade que tem um peso muito grande na saúde é a longevidade. A universidade, a área de medicina, fez milagres no aumento da longevidade, no combate às doenças, etc. Agora, quando eles vão discutir o impacto disso, eles só falam da danada da aposentadoria. Ninguém fala da qualidade de vida. Ninguém, quer dizer, a conta é trazida antes de perguntar pelo que você está pagando essa conta. O fato é que nós saímos de uma época em que a aposentadoria era para você viver 5, 10 anos e morrer rápido, se não morresse antes da aposentadoria, que era melhor ainda, para uma época que você pode viver 40 anos depois da aposentadoria. Então, isso significa que, se não houver um incentivo muito forte à cultura e à atividade física, esses 40 anos vão ser desgraçados, vai ser um inferno. Qual o papel da universidade nisso? Acho que é um papel muito importante, de pensar the meaning of life, vamos chamar assim, the meanings of life, se a gente quiser sempre. Último ponto, a questão da tecnologia e sociedade, que foi aludida aqui, invenções tecnológicas. Nós estamos, veja, talvez a gente possa dizer que ao longo da história humana, as invenções geralmente atendiam um desejo pré-existente. Por exemplo, voar. Segundo os mitos gregos, 500 ou antes de Cristo já se queria voar, Ícaro, Dédalo. Mas isso só em 1900, graças a Santos Dumont, essencial dizer o nome dele, não os irmãos Wrong. Então, Wrong, mas com W, né, claro. Mas então o que nós temos aí? Agora, quando você começa a ter internet, eu não sei se internet, por exemplo, Facebook. Vejam as redes sociais que foram decisivas nesse primeiro turno. Quer dizer, a extrema-direita sabe usar muito melhor as redes sociais do que a direita moderada, a esquerda, todos os outros grupos. Mas vejam, hoje se discute que tipo de sociabilidade as redes sociais estão criando, elas estão mudando. Isso é muito interessante ser trabalhado, de que maneira esse impacto corre. Quando que foi que me lembrou de colocar isso? Quando me disse que não estamos preparados para a inteligência artificial, é um pouco isso. Talvez as invenções estejam indo mais depressa do que a capacidade humana de absorvê-las. O que talvez não fosse a questão, talvez fosse menor essa questão quando você acelerava o transporte. Quer dizer, o transporte existia, você acelerava. Sonho, atendido, beleza. Mas agora é uma mudança muito grande. O que traz um problema terrível, do qual é bom exemplo, já clássico, a questão do ultrassom. O ultrassom, o exame de ultrassom na mulher grávida, feito na Ásia, que permite, então, abortar os fetos do sexo feminino. Quer dizer, então, você tem uma invenção de primeira com uma cabeça de última.
vamos dizer, de péssima qualidade. Então, em que medida isso está acontecendo? Em que medida a fake news não é exatamente um produto disso? A fake news pode ter um espaço gigantesco, Eugênio, mas justamente porque os meios técnicos são enormes e você não tem uma cabeça preparada para lidar com isso. E talvez aí a gente tenha realmente a nossa missão, né? Quer dizer, a missão da universidade seja essa. Desculpe ter me estendido um pouco, mas o assunto é tão empolgante que não deu menos. Bom, agradeço então